A questão de por que muitas pessoas com 80 anos ou mais começam a perder a vitalidade há muito tempo ocupa as mentes de pesquisadores e pessoas comuns. Frequentemente, aqueles que recentemente se destacaram pela vivacidade de espírito e clareza de pensamento, de repente, enfrentam uma deterioração da saúde. Muitos tendem a explicar isso por predisposição genética ou feliz coincidência, mas a verdade, como sempre, está nos detalhes. Existem 5 fatores inesperados que raramente são discutidos, mas que têm um impacto significativo no processo de envelhecimento. Essas razões, que escapam à atenção da maioria, explicam por que é tão difícil para alguns idosos manter a saúde e a longevidade após os 80 anos. Não se trata de coisas banais, como dieta, maus hábitos ou falta de atividade física. Não, é algo mais profundo e não óbvio, capaz de afetar até mesmo aqueles que seguiram um estilo de vida saudável durante toda a vida. Mas não se desespere antes do tempo. Conhecendo essas razões, você pode tomar medidas para mitigar seu impacto. Se você já se perguntou o que realmente nos impede de desfrutar de uma vida longa e plena após os 80 anos e como você pode se proteger disso, não perca a oportunidade de aprender mais. Talvez sejam esses 5 fatores ocultos que o ajudarão a ter uma nova visão do processo de envelhecimento e a fazer ajustes enquanto ainda há tempo. Não perca nenhum detalhe, pois cada palavra pode ser a chave para a sua longevidade. A principal razão para a redução da vida após os 80 anos: a perda da interação social momentânea. Uma causa muito comum, mas frequentemente negligenciada, da não longevidade de muitos idosos após a marca dos 80 anos é o desaparecimento gradual da chamada comunicação microsocial. Isso não significa laços estreitos de amizade ou frequentes celebrações familiares. Eles são, sem dúvida, significativos, mas estamos falando de contatos insignificantes, à primeira vista, que antes saturavam a vida cotidiana. Às vezes passando despercebidos. Lembre-se de quantas vezes você cumprimentou o carteiro, trocou piadas com o caixa do supermercado, cumprimentou o vizinho passeando com o animal de estimação. Esses breves momentos não apenas proporcionaram prazer. Eles tiveram um efeito benéfico no sistema nervoso, fortaleceram o senso de pertencimento e apoiaram a atividade das zonas sociais do cérebro. No entanto, após os 80 anos, muita coisa muda. As pessoas visitam cada vez menos as lojas, preferindo encomendas online ou ajuda de parentes, evitam conversar com estranhos devido à perda de audição, ou simplesmente não saem de casa devido às condições climáticas ou problemas nas articulações. E quando esses pontos de contato social desaparecem, a força vital também desaparece com eles. Notavelmente, muitos nem sequer percebem o que está acontecendo, acreditando que estão apenas otimizando sua vida cotidiana. Mas, na realidade, eles estão se privando daqueles insignificantes estímulos sociais que ativam a atividade mental, melhoram o estado emocional e enviam um sinal ao corpo. Você ainda está vivo. Você faz parte da sociedade. Não subestime o poder das simples conexões humanas. Observações mostram que homens idosos que ultrapassaram a marca dos 80 anos mantêm a acuidade mental, graças a rituais diários aparentemente insignificantes. Visitas regulares ao café favorito, cumprimentos aos rostos familiares da equipe e até mesmo acenos momentâneos para 3 transeuntes na esquina da rua. Esses breves momentos de interação se tornam para eles não apenas uma rotina, mas um fio vital que os conecta ao mundo exterior. Esses poucos minutos de contato humano enchem o dia de significado, dão uma sensação de importância e visibilidade. E quando essa conexão é interrompida, o corpo inevitavelmente paga o preço. O cérebro percebe a solidão, seja profunda ou sutil, como um estresse sério. Como resultado, ocorrem distúrbios hormonais, processos inflamatórios são intensificados, o sistema imunológico é enfraquecido. Mas o mais alarmante é a compressão das redes neurais responsáveis pela memória, concentração e estabilidade emocional.
Simplificando, uma pessoa começa a envelhecer em um ritmo acelerado. Portanto, se você notar que o círculo de comunicação se estreitou, as saídas diárias se tornaram menos frequentes, as conversas aleatórias cessaram e um sentimento de invisibilidade apareceu em seu ambiente, é necessário tomar medidas urgentes. Afinal, mesmo os momentos mais insignificantes de comunicação enviam um sinal poderoso para o cérebro e o corpo. Você é importante, você é necessário, você faz parte da vida. E esta é uma das maneiras mais eficazes não apenas de prolongar a vida, mas também de preservar a vivacidade da alma. A segunda razão, não menos importante, mas frequentemente negligenciada, pela qual muitas pessoas não atingem a velhice, reside na excessiva cautela e inação. À primeira vista, a busca pela segurança pode parecer uma manifestação de sabedoria, mas existe uma linha tênue entre a prudência razoável e o medo paralisante da vida. Ao cruzá-la, uma pessoa raramente sente imediatamente as consequências negativas, mas elas se acumulam constantemente, como uma bola de neve rolando da montanha. Muitas vezes, tudo começa com boas intenções. Talvez um dia a pessoa tropece em uma escada ou mal se equilibre em uma calçada escorregadia. Como resultado, decide limitar suas saídas de casa, evita se abaixar para pegar objetos nas prateleiras inferiores e não viaja no banco traseiro do carro. O tempo gasto sentado aumenta constantemente. As pessoas ao redor aprovam essa cautela, alertando contra o excesso de esforço e pedindo para que se cuidem. Imperceptivelmente, a pessoa se encontra presa em uma vida segura, mas sedentária. No entanto, poucos pensam que parar de se mover leva à perda de força. E não se trata apenas dos músculos das pernas e braços, mas também da coordenação, equilíbrio e estabilidade interna. O corpo humano não é um mecanismo que pode ficar parado sem prejudicar a funcionalidade. Pelo contrário, é um jardim que requer cuidados e atenção constantes. Ao reduzir a atividade ao mínimo, começa o processo de definhamento. Um dos primeiros sinais de alerta é o enfraquecimento dos músculos do core. Muitas pessoas subestimam a importância dos músculos profundos do tronco, que desempenham um papel fundamental em todos os aspectos da vida cotidiana. Manter o equilíbrio, caminhar, levantar objetos e até mesmo simplesmente levantar de uma cadeira. Sem carga suficiente, esses músculos começam a atrofiar em poucas semanas, o que inevitavelmente leva à deterioração da coordenação e perda de equilíbrio. A pessoa começa a sentir instabilidade e o círculo vicioso da inatividade e enfraquecimento se fecha. A história de Walter, um idoso de 82 anos, serve como um exemplo claro de como o medo de possíveis quedas pode minar silenciosamente a saúde física e a atividade vital. Após uma queda acidental em uma noite chuvosa, quando felizmente não houve ferimentos graves, Walter, tomado pelo medo, abandonou seus habituais passeios noturnos. Essa recusa aparentemente insignificante em se mover acarretou uma série de consequências negativas. Em apenas 6 meses, Walter perdeu cerca de 4,5 quilos de massa muscular. Suas pernas enfraqueceram como se estivessem cheias de algodão. Apesar dos alertas do médico, o dano foi feito. Walter se viu em um círculo vicioso, onde a falta de movimento levou à fraqueza física, e a fraqueza, por sua vez, restringiu ainda mais sua atividade motora. É importante perceber que Walter parou de se mover não por causa da debilidade física, mas foi a inatividade que causou seu enfraquecimento. É claro que ninguém está pedindo para ignorar os riscos reais associados à idade e possíveis problemas de saúde. Existem medidas de precaução razoáveis: usar corrimãos, usar sapatos confortáveis e estáveis, manter a casa em ordem, usar bengala. No entanto, é fundamental distinguir entre o gerenciamento sensato de riscos e a submissão total a eles. Quando o medo começa a ditar cada passo, o corpo começa a esquecer como se mover. Os músculos atrofiam, as articulações perdem a mobilidade. Portanto, se a pessoa percebe que começou a se mover menos, não por limitações físicas, mas por medo, é necessário parar e responder honestamente à pergunta:
Estou realmente me protegendo ou desaparecendo gradualmente? Afinal, a vida após os 80 anos não é apenas evitar quedas, mas também manter um estilo de vida ativo, mesmo que com mais cautela, menor velocidade e maior atenção ao ambiente. O movimento é um sinal vital para o corpo, um lembrete de sua necessidade e funcionalidade. Ele mantém o funcionamento de todos os órgãos e sistemas, estimula a atividade cerebral e dá sentido a cada batida do coração. A terceira razão reside na perturbação dos ciclos de sono, causada por um regime de luz irregular. Dentro de cada pessoa estão escondidos relógios biológicos, que não emitem o tic-tac habitual, mas controlam processos vitais: humor, metabolismo, defesa imunológica e recuperação noturna do cérebro. Após os 80 anos, esses reguladores internos, conhecidos como ritmo circadiano, tornam-se particularmente suscetíveis a fatores externos. Uma das principais causas de sua desestabilização é a falta de luz natural durante o dia e a exposição excessiva à iluminação artificial à noite. Inicialmente, essas mudanças podem passar despercebidas. Talvez a pessoa comece a cochilar mais frequentemente durante o dia, sucumbindo ao sol do meio-dia, ou saia menos, especialmente no inverno. À noite, a televisão se torna uma companhia constante e a luz fica acesa até tarde da noite, enquanto a pessoa lê ou assiste a um filme. Cada uma dessas mudanças, tomada isoladamente, pode parecer insignificante. No entanto, em conjunto, elas perturbam o ajuste fino do organismo, que determina os períodos de vigília e descanso. O corpo humano se orienta pela luz natural para manter o ritmo. A luz forte da manhã serve como um sinal para o cérebro. Acorde, hora de agir, hora de se encher de energia. Por sua vez, a escuridão da noite estimula a produção de melatonina, um hormônio que prepara o corpo para um sono profundo e restaurador. No entanto, quando os olhos não recebem luz natural suficiente e as noites são passadas em meio a telas e iluminação artificial, os sinais internos do corpo ficam confusos. Como resultado, adormecer se torna difícil e o sono interrompido. A pessoa pode acordar cansada, mesmo após 8 horas de sono. O nível de energia durante o dia diminui e a memória parece menos nítida. Com o tempo, a perturbação do sono afeta negativamente não apenas o bem-estar geral, mas também enfraquece o sistema imunológico, torna o humor menos estável e até aumenta o risco de declínio cognitivo. Não se pode ignorar a importância da vitamina D, que é sintetizada no corpo sob a influência da luz solar. Com a idade, especialmente após os 80 anos, a capacidade da pele de produzir essa vitamina diminui significativamente, o que torna a permanência regular ao ar livre uma necessidade. A deficiência de vitamina D afeta negativamente a condição dos ossos, músculos e sistema imunológico. Como exemplo, podemos citar a história de Ellen, de 84 anos, que reclamava de cansaço constante e sensação de confusão. Os exames médicos não revelaram nenhuma anormalidade, sua dieta permaneceu inalterada e ela não estava tomando nenhum medicamento novo. A solução para o problema foi uma simples mudança no estilo de vida. O médico a aconselhou a passar 20 minutos todas as manhãs perto da janela, com as cortinas abertas, e evitar o uso de telas de dispositivos eletrônicos 1 hora antes de dormir. Em apenas 2 semanas, seu sono se tornou mais profundo, sua memória melhorou e seu humor se estabilizou. Não era uma droga milagrosa, era a luz. Portanto, se alguém passa a maior parte do tempo em ambientes fechados, com as cortinas fechadas, ou abusa do uso de dispositivos eletrônicos à noite, vale a pena considerar mudanças. Recomenda-se sair para a rua na primeira hora após acordar, mesmo que sejam apenas alguns minutos na varanda ou alpendre. É necessário dar aos olhos e à pele a oportunidade de absorver a luz da manhã, e à noite, ao contrário, diminuir a iluminação para preparar o corpo para o sono. Esses ritmos são importantes não apenas para o conforto, mas também para a manutenção da saúde em geral.
O envelhecimento do corpo ocorre não apenas devido ao desgaste físico, mas também devido ao caos e à desincronização dos processos internos. Restaurar os sinais de luz natural, normalizar o regime de sono e seguir rituais diários é uma forma de restaurar a ordem no corpo e fazê-lo entender que, mesmo na velhice, é possível permanecer ativo e seguir em frente. O quarto aspecto que requer atenção são as experiências emocionais ocultas, causadas por perdas e sentimentos de solidão. Aos 80 anos, o caminho da vida de muitas pessoas é marcado por uma série de perdas, cuja magnitude é difícil de imaginar na juventude. Cônjuges, irmãos e irmãs, amigos fiéis e, às vezes, o que é especialmente trágico, os próprios filhos morrem. As pessoas ao redor podem expressar condolências, mas raramente alguém percebe plenamente o quão profundamente essas perdas se enraizam não apenas na memória, mas também na condição física da pessoa. Na velhice, muitas vezes observa-se não apenas tristeza, mas sim um hábito enraizado de suprimir emoções, um condicionamento gradual e imperceptível para conter a dor, não deixá-la sair, demonstrar bem-estar externo, porque é assim que deve ser, ou devido à ausência de pessoas próximas que sejam capazes de entender toda a profundidade da perda. No entanto, o corpo se lembra de tudo. A dor não expressa, sobre a qual não se fala, que não é compartilhada, que não é vivida plenamente, não desaparece sem deixar vestígios. Ela se acumula internamente. Com o tempo, essa bagagem emocional se transforma em doença física, afetando negativamente o sistema imunológico, os processos de digestão, a qualidade do sono e o equilíbrio hormonal. O sistema nervoso entra em um estado de sobrecarga crônica. O mais difícil é que todos esses processos ocorrem despercebidos pelas pessoas ao redor. Externamente, a pessoa pode parecer calma e pacífica, afirmando que está tudo bem com ela. Mas se os ombros ficaram mais pesados, a respiração, superficial e o brilho nos olhos se apagou. Então, possivelmente, a raiz do problema está na tristeza não expressa, mesmo que ela não tenha encontrado uma saída por anos. Na memória, surge a imagem de George, um venerável ancião de 86 anos que sobreviveu à perda de sua amada esposa, com quem compartilhou 6 décadas de vida. Ele suportou estoicamente essa dor, quase sem derramar lágrimas, explicando isso pelas peculiaridades de seu caráter e assegurando aos outros sobre seu bem-estar. No entanto, 1 ano depois, ficou óbvio que a dor da perda estava profundamente escondida em sua alma. Ele perdeu peso visivelmente, parou de frequentar o clube para idosos e seu sono se tornou inquieto e interrompido. A razão para isso não era uma doença física, mas uma dor na alma que oprimia seu corpo como pesadas correntes. A dor emocional, mesmo que não se manifeste em cenas dramáticas tempestuosas, é capaz de desferir um golpe esmagador na saúde de uma pessoa. E quando esse golpe se manifesta na forma de doenças físicas, estabelecer uma conexão entre a causa raiz e as consequências se torna extremamente difícil. A longevidade de uma pessoa não é determinada apenas pela força física, mas também pela capacidade de dar vazão às suas emoções, de ter a oportunidade de expressar tristeza, medo e angústia de forma segura e aberta. É importante poder dizer: ainda sinto falta, estou com raiva, estou sozinho, sem medo de ser julgado pelos outros. Essa libertação de sentimentos opressivos permite que o coração recupere a capacidade de respirar profundamente. E quando o coração respira livremente, o corpo tem a oportunidade de se curar. As pessoas que estão destinadas a viver uma vida longa geralmente têm essa válvula para liberar as emoções. Pode ser um amigo leal a quem se pode confiar os seus sentimentos, um diário pessoal que se tornou um confidente silencioso, uma fé profunda que concede consolo, um grupo de apoio que une pessoas com problemas semelhantes, ou um psicoterapeuta experiente que ajuda a desatar os nós do passado, armazenados na memória por décadas. As formas podem ser diferentes, mas a essência permanece a mesma. O que é expresso pode ser transformado, e o que é reprimido
começa a apodrecer por dentro, envenenando a vida de uma pessoa. Portanto, se uma pessoa carrega um fardo, não por vontade própria, mas devido à confusão e ao desconhecimento de como se livrar dele, chegou o momento de libertar o espaço interior. Isso é necessário não apenas para o bem-estar da esfera emocional, mas também para uma vida plena. O coração tem um limite de capacidade para a dor, após o qual começa a se fechar imperceptivelmente, como uma porta velha. Se as aspirações de uma pessoa não são apenas alcançar uma idade avançada, mas viver uma vida cheia de significado e sentimentos, ela deve se permitir experimentar as emoções em toda a sua plenitude. Outra razão pela qual as pessoas com mais de 80 anos muitas vezes começam a perder o interesse pela vida é a perda gradual do sentido cotidiano. Esse problema se insinua sorrateiramente, pois a humanidade tende a perceber as coisas importantes como algo natural, até que as perca. Não se trata de objetivos globais ou buscas filosóficas, mas de tarefas simples e terrenas pelas quais se quer acordar de manhã. Regar as flores antes que o sol nasça, alimentar o gato que espera à porta, escrever uma carta para a neta ou consertar o portão rangendo. Essas pequenas coisas parecem insignificantes, mas são elas que dão ao dia estrutura, ritmo e uma sensação de utilidade. Quando a rotina das tarefas diárias perde a sua importância, quando o amanhecer não traz estímulo para a ação e o pôr do sol não evoca o desejo de refletir sobre o dia vivido, nas profundezas do nosso ser começa a extinguir-se a faísca da vida. O corpo ouve atentamente a mente, e se esta última perde a perspectiva de avançar, o invólucro físico gradualmente deixa de mostrar atividade. O interesse pela comida diminui e os movimentos tornam-se lentos. Os sistemas funcionais do organismo, que antes mantinham a saúde, parecem congelar à espera de um sinal, perguntando: para que despertar? Essa condição se insinua sorrateiramente. Talvez o habitual jogo de cartas semanal com os amigos tenha sido cancelado. A comunidade da igreja tenha interrompido as suas reuniões, ou os parentes tenham começado a visitar com menos frequência. Ou talvez a pessoa tenha desistido do trabalho voluntário devido a problemas nos joelhos, convencendo-se: isso é inevitável com a idade. No entanto, na alma sente-se como os dias perdem a sua individualidade, fundindo-se num longo silêncio. Na memória surge a imagem de uma mulher chamada Ruth. Aos 78 anos, ela irradiava mais vida do que muitas pessoas com metade da sua idade. Ela não possuía uma grande fortuna, a sua saúde não era perfeita e não estava cercada por uma família numerosa. Mas ela tinha algo especial, um objetivo cotidiano que nunca a abandonava. Todas as segundas-feiras, ela enviava cartões postais para os paroquianos idosos que não podiam sair de casa. Todas as quintas-feiras, ela preparava sopa e congelava-a para o abrigo local. E diariamente, exatamente às 16h, ela sentava-se à janela para observar as crianças voltando da escola. Ela sabia os seus nomes, acenava-lhes amigavelmente e elas respondiam-lhe da mesma forma. Talvez isso não parecesse um feito notável, mas eram essas ações simples que enchiam o seu dia de significado, davam ritmo ao seu coração e davam uma sensação de continuidade da vida. Existe uma verdade pouco conhecida, mas profunda. O corpo físico continua a funcionar enquanto mantém a fé na sua necessidade. Mesmo o objetivo mais insignificante atua como um combustível vital, enviando um sinal às células para se regenerarem, aos órgãos para funcionarem continuamente e ao cérebro para continuar a se desenvolver. No entanto, quando um indivíduo perde a sensação de sua própria importância e utilidade, quando a sua presença deixa de ter peso, o fogo interior começa a se extinguir implacavelmente. É por isso que as pessoas que mantêm a energia e o otimismo depois dos 80 anos quase sempre têm uma ocupação ou passatempo que enche os seus dias de significado. Pode ser cuidar do jardim, cuidar de um animal de estimação, manter um diário pessoal, realizar um ritual matinal, conversar ao telefone ou mesmo uma simples oração. O importante não é a magnitude da atividade,
mas sim sua regularidade e constância, a sensação de que, ao abrir os olhos pela manhã, a pessoa sabe exatamente por que está acordando. Se alguém sente que seus dias se tornaram descoloridos e indistintos, que a estrutura e o sentido desapareceram, não se deve ignorar esse estado. Não é apenas uma tristeza passageira, mas um sinal importante. O corpo precisa desesperadamente de ritmo, estrutura clara, conexões sociais e um propósito. Afinal, longevidade não é apenas a continuação mecânica do trabalho do coração, mas também o desejo sincero de que esse mesmo coração continue batendo, um anseio silencioso. De viver, manter a conexão com o mundo e permanecer significativo. É isso que permite que as pessoas não apenas atinjam os 80 anos de idade, mas também vivam os anos seguintes com plenitude e profundo significado. Para concluir este vídeo, o autor gostaria de compartilhar com o público um pensamento simples, mas profundo. O declínio após os 80 anos, na maioria dos casos, não é resultado de um único evento fatídico. Não se trata de um diagnóstico repentino, uma queda acidental ou um aniversário que muda tudo instantaneamente. É mais um desaparecimento gradual e imperceptível de hábitos, rotinas estabelecidas e estímulos para a participação ativa na vida. Muitas vezes, essas mudanças ocorrem de forma tão delicada e sutil que a pessoa não percebe o que está acontecendo, até que o mundo interior se torna mais sombrio do que antes. No entanto, há boas notícias. Tão gradualmente quanto o declínio se instala, é possível recuperar a energia vital. Uma simples saída ao ar livre, uma conversa casual com o caixa do supermercado, um leve alongamento matinal, uma pequena tarefa que é realizada não por senso de obrigação, mas porque restaura a estrutura, as conexões sociais ou o sentido da vida. É com isso que a mudança positiva começa. O autor propõe refletir sobre os 5 aspectos-chave que foram abordados no vídeo. Qual deles foi o mais inesperado? Qual pareceu assustadoramente familiar? E, o mais importante, a qual deles o espectador está disposto a responder hoje, mesmo que da maneira mais insignificante? A verdade é que cada pessoa tem muito mais força do que imagina. Essas forças não se destinam a interromper o processo de envelhecimento, mas a mudar sua direção. Se prestarmos atenção às mudanças sutis, cuidarmos do nosso ritmo de vida, protegermos nossos objetivos e nos permitirmos experimentar as emoções necessárias, há todas as chances não apenas de viver até os 80 anos, mas também de viver a vida posterior de forma plena, rica e de acordo com as nossas próprias